Sabe, eu tava pensando em pregar sobre um tópico específico. Mas eu fiquei pensando, por que não mudar, né? Por que a gente não faz algo diferente? Porque é claro, obviamente, né? Amo como a Bíblia fala em Provérbios, né? Uh, uh, in his heart, a man has many plans, but God determines his steps. Então, no seu coração, o homem tem muitos planos, mas Deus determina os seus passos. Então, literalmente, eu tinha um plano. Tinha uma pregação, minhas anotações, mas também. Mas Deus dá outras direções também, né? Mas, claro, boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. É um privilégio poder estar com vocês, poder pregar a palavra de Deus. Eu sempre fico pensando, caraca, quando eu estava lá estudando, trabalhando, então trabalhando como modelo no Brasil, então jogando basquete, eu nunca pensei que eu seria um missionário, muito menos na África. Não pensei que essa seria a minha vida agora, entende? A minha vida, eu pensei, eu vou ir para a igreja do meu pai, que é um pastor, vou tocar uns instrumentos lá, fazer parte da banda, liderar os jovens, pregar para eles de vez em quando, e depois vou ter minha vida própria, né? Porque eu olhava meus pais e falei, eles não estão ricos, então não é isso que eu quero para minha vida. Então eu provavelmente seguia lá da minha mãe, que minha mãe tem negócios e ela tem mais dinheiro. Então eu vou seguir mais para esse lado. Mesmo que eles sejam casados, meus pais são muito engraçados. Eles amam muito um ao outro, mas minha mãe, ela é esperta. Ela guarda muito dinheiro com ela, às vezes, depois do nada, ela avisa, vou viajar, e ela viaja. E depois ela volta, ela vai para um cruzeiro, vai para outras cidades, estados do Brasil, e é incrível. Né? E eu falava, nossa, eu quero ser que nem minha mãe. Minha mãe fica viajando para um lado para o outro, assim, do nada. Então é incrível, eu gosto muito dessa ideia. Mas, claro, Deus tinha outros planos também, né? Obviamente, hoje, né, a gente está com um grupo ainda menor do que a gente tem normalmente. Então, a Carol foi para Londres, eu não sei que é alguma coisa do trabalho dela. Esses negócios aí que vocês, doutores, sabem fazer, não sei, abrir pessoas, a boca, seja lá a boca ou o coração. E a Bruna e a Samara foram renovar o visto delas, né? E hoje a gente vai falar sobre zelo, sabe? Eu acredito que cada um de nós aqui, a gente tem uma perspectiva do que é o zelo. A Bíblia fala várias vezes sobre o zelo, o que é o zelo. Nossa, tem que ter o zelo, isso, aquilo, outro, mas o que é realmente ser zeloso para Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Hoje eu vou tentar dar uma olhada nisso aqui. E eu fiquei pensando, talvez isso seja o que a igreja precisa crescer hoje. Sabe, a igreja é incrível, a gente estuda a Bíblia com as pessoas, certo? A gente quer dar o nosso coração para elas, mas ainda assim, ainda falta muitas vezes aquele elemento de ser zeloso. Agora, o que é esse elemento de zelo, né? Então, eu fiquei pensando, se a gente colocar esse mesmo elemento de zelo, mas em outras coisas, eu não acho que falta zelo para tudo no mundo inteiro, mas eu acredito que falta zelo dentro da igreja muitas vezes. Então, muitas pessoas são zelosas com o cabelo delas, certo? Então, para fazer o corte de cabelo, para pintar, para fazer as tranças. Eu era muito zeloso com o meu cabelo até eu cortar meu cabelo. Então, até agora tem um monte de produto no meu armário lá que nem dá para usar mais, não tem como fazer fitagem, alguma coisa nisso. Então, tem muita coisa, eu era muito zeloso com o meu cabelo. Tem pessoas que são zelosas com a saúde delas. Então, tem dietas, academia, todas essas coisas. Pensam, não, eu tenho que comer esse tanto de calorias, esse tanto de proteína, esses são os meus macros, tem que ter uma academia esse horário, sair nesse horário. Então, as pessoas são zelosas com os estudos delas. Né? Na faculdade, vou estudar o dia e noite, então no trabalho, eu vou chegar nesse horário, sair nesse horário, eu tenho o meu plano de carreira, isso. Então as pessoas são zelosas por natureza, só que elas escolhem no que elas vão ser zelosas. Certo? E aí eu comecei a perguntar a mim mesmo, ok, mas qual que é o significado da palavra zelo em si? Certo? E eu, obviamente, fui pro Google. Então, no dicionário de Cambridge fala que zelo se refere a uma grande energia ou entusiasmo na busca por uma causa ou um objetivo. Quando alguém demonstra zelo, aborda suas empreitadas com fervor, dedicação apaixonada. É esse compromisso inabalável e ânsia por alcançar algo significativo. Por exemplo, um reformador pode abordar o seu trabalho com zelo, ou um missionário pode realizar sua missão com dedicação fervorosa. Portanto, seja zelo por uma causa, um projeto ou uma crença, ele significa um compromisso intenso e sincero. Eu fiquei pensando, falei, uau! Então, um compromisso intenso e sincero com alguma coisa. Então, se eu sou realmente zeloso pela palavra de Deus, significa que eu tenho um compromisso intenso e sincero com a palavra de Deus. Se eu sou zeloso com meus irmãos e irmãs, significa que eu tenho realmente um coração que é intenso e sincero no meu relacionamento com eles. E eu acredito que muitas vezes isso não é meu coração. Com a palavra de Deus, ou então com os irmãos e as irmãs, ou então com a igreja em si. Muitas vezes é um coração um pouco mais mole. Não tão intenso, muito menos sincero.
Eu acho que a gente vive num mundo onde a gente está muito acostumado a agradar pessoas, certo? Então, eu lembro quando eu trabalhava no Brasil, e eu trabalhei na Starsay, que é uma companhia, uma empresa coreana, multinacional coreana, de robô. Então, uma das coisas que eles precisavam, era um requerimento que eles faziam, era saber falar coreano. Então, eu tinha que saber pelo menos ler. Então, eu fiz aula de coreano durante 2 anos. Agora, eu sei ler e escrever, não faço ideia do que eu tô lendo, mas eu consigo ler. Eu vou estar lá lendo para você, pronunciando tudo mais, não faço ideia do que eu tô lendo. Eu consigo falar uma coisa ou outra, entender algumas coisas que as pessoas falam em coreano. Mas eu lembro de chegar lá na sala e tinha que fazer isso. Olha que ridículo. Você tinha que entrar, aí você batia o ponto, aí tinha que ir na sala do gerente e falar, Nihonse, ó. Aí você saía, e depois entrava, ia lá começar o seu trabalho. E eu fiquei pensando, nossa, por que eu tinha que fazer isso? Na verdade não era uma regra da empresa, mas a gente fazia isso por quê? Porque a gente queria agradar o gerente, certo? Ainda mais os estagiários, na época eu trabalhava como estagiário até poder ser efetivo, então realmente era questão de agradar. E a gente vive com essa ideia de agradar as pessoas, então quando a gente não consegue ser sincero, muito menos intenso em relacionamentos. Agora, na Bíblia, quando a palavra fala zelo, no Antigo Testamento, é uma palavra que é a mesma palavra no hebreu que é ciúmes. Agora, qual que é a ideia de ciúmes? A ideia é que o ciúmes é algo que você possui e alguém está tentando atacar essa coisa que você possui e tentando tirar de você. Pelo menos é isso que você coloca na sua cabeça que está acontecendo, certo? Aí fala, tô sentindo ciúmes. Agora, por que pra gente, como discípulos, a Bíblia fala que ciúmes é um pecado? Porque a Bíblia explica pra gente que a gente não tem nada. Então, nada pertence a mim mesmo. Certo? Então, o Zé não pertence a mim, a Tânia não pertence a mim, essa casa não pertence a mim, nada pertence a mim mesmo. Tudo pertence a Deus e Ele permitiu que eu esteja em volta dessas coisas, certo? Usufruir delas. Agora, com Deus é diferente, porque tudo pertence a Ele. Então, Ele pode sentir os ciúmes dele mesmo, porque Satanás, até mesmo nós mesmos, tentando tirar as coisas dele para fazer como pertencência a nós. Então, Deus deu a vida pra gente, para que a gente pudesse ter a vida, e Satanás quer tirar essa vida. Certo? Então fala que a Bíblia fala que Deus é zeloso. Olha isso, vamos lá para Isaías, capítulo 9. Pega, Yuri. Isaías, capítulo 9, versículo 7. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia fala aqui. A gente realmente precisa de algum lugar para poder apoiar a Bíblia e os trem. A gente vai trazer um da África do Sul. Ajuda muito. Porque... Vamos lá. Então, Isaías, capítulo 9, versículo 7. Olha o que a Bíblia fala. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus é frequentemente, através da Bíblia inteira, descrito como zeloso. E o que significa? Significa que ele é apaixonado e ansioso para proteger e restaurar o seu povo. É isso que a Escritura falava em Isaías 9, certo? Que ele estava realmente queria libertar o povo de Davi, certo? Trazer a libertação e todas essas coisas. Então significa que ele estava realmente intenso e ansioso para poder fazer isso. Ele queria que isso acontecesse. E agora, mas da mesma maneira, eu fico pensando, cara, da mesma forma, esse tem que ser o meu zelo para também libertar o povo daqui, certo? Aqui em Moçambique. Quantas pessoas a gente conhece que está passando por tantas provações? Por tantas situações, até mesmo nossos irmãos e irmãs. E ninguém é perfeito, ninguém tem a vida perfeita, não importa quem você seja. A gente vê nos noticiários, dia após dia, de um famoso ou rico bilionário que se matou, tirou a própria vida. Por quê? Porque ele percebeu que o dinheiro ia trazer a felicidade que ele queria ter. Entende? Então, tudo isso na vida inteira, todas as pessoas, elas têm alguma coisa que elas precisam ser lidadas. E a Bíblia nos ajuda a lidar com isso. Mas da mesma forma, eu fico pensando que Deus também permite e quer que nós sejamos zelosos. Por isso eu queria dar o título da pregação de hoje, que é o zelo do seu povo fará isso. Então a Escritura em Isaías 9, versículo 7 falava, o zelo do seu Deus os libertará. Fará isso, certo? Mas eu acredito também que da mesma forma, o nosso zelo vai poder trazer realmente o acontecimento dos nossos sonhos. Então, como povo de Deus, nós não queremos apenas crescer ou evangelizar e fazer todas essas coisas, estudar a Bíblia com as pessoas, mas queremos fazer tudo isso com zelo. Por quê? Porque nós fazemos pelo Senhor dos Exércitos. Pensa nisso. Imagina, você vai num jogo de futebol, você pagou lá o preço terrível, no Brasil é muito caro, eu nunca fui por conta do preço, não gostava. Eu nem gostava tanto de futebol, eu jogava basquete. Mas chegava lá, e aí pagava, imagina você entra no estádio, está super animado, vestiu a camiseta do Corinthians, que é o único time que presta no Brasil. E aí você tá lá assistindo o jogo, e aí os jogadores entram em campo e estão passando a bola bem devagar, ninguém tá correndo.
A torcida tá sentada, talvez usando o celular, no Instagram. Eu não sei você, mas eu ficaria achando muito estranho. Na verdade, provavelmente pediria para eles devolverem o meu dinheiro. Por quê? Porque fala, uau, mas onde está o zelo desse povo? Onde está o ânimo deles? Eu paguei para poder ver algo que era fervoroso, certo? Eu vi isso muitas vezes na TV. As pessoas falavam disso. Agora imagina da mesma forma. A gente fala, prega a palavra para as pessoas, estuda a Bíblia com elas, chama elas para estudarem a Bíblia. Fala, não, sua vida vai ser mudada. Aí elas entram na sala e encontram uma sala de pessoas repletas que estão todas assim, mortas. Você não seria o mesmo? Eu falar para a pessoa, chegar para ela, olha, essa Bíblia vai mudar a sua vida. É tudo que importa. É a coisa mais preciosa do mundo inteiro. E aí entra numa sala, entra na casa de uma pessoa que fala que segue isso, e aquela pessoa está lá morta, desanimada, sem zelo. Da mesma forma, realmente, eu acredito que Deus pede para a gente fazer a mesma coisa, que o zelo do seu povo vai fazer isso. Eu acho incrível poder ver através da Bíblia, quando Paulo fala com Tito, ele fala para ele fazer o evangelho mais atrativo. Certo? O que significa? Significa que, na verdade, as pessoas, se olharem para o evangelho puro e simples, elas vão ver Jesus crucificado na cruz, uma vida realmente de muito sofrimento, negar a si mesmo, carregar essa cruz diariamente, fazer discípulos, olhar para eles e falar, uau, eu não quero isso, isso é sofrimento. Então ele falava, olha, Tito, você tem que fazer atrativo. Eu não sei o que você vai fazer malabares lá na frente, ou então vai tentar vender suco, vender umas tendas que nem Paulo fez, mas precisa fazer isso de certa forma atrativo. Precisa mostrar para elas que vale a pena. Agora, se você carrega tudo com pesar, nada vai mudar. As pessoas vão olhar e falar, nossa, eu não quero essa vida. Olha a vida do Yuri, ele tá arrastando a vida dele todos os dias. Ele chega aqui no campus, ele tá arrastando o pé dele lá, nossa, mais um dia. Tá lá em estudo bíblico e fala, ok, que escritura a gente tem que abrir hoje? Vamos abrir essa escritura. 1 Samuel. Então, quando ele abre, irmão... Imagina, você acredita que a vida de alguém pode mudar dessa forma? Eu fico imaginando quando Jesus Cristo pregava, quando Paulo pregava. A Bíblia fala em Atos, capítulo 14, se não estou enganado, 14 ou 11, fala que eles pregaram e falaram de forma tão efetiva que muitas pessoas acreditaram e confiavam na palavra de Deus. Agora imagina isso, alguém chegar e falar de uma forma tão efetiva que depois de ouvir Paulo pregando, falar, faz sentido, Jesus Cristo é o Messias. Mas isso era o zelo que ele tinha realmente pela palavra de Deus. Era o zelo que ele tinha. Eu imagino realmente as pessoas poderem entrar e ver a diferença. A Bíblia fala que quando Jesus estava pregando em Marcos capítulo 3, nos versículos anteriores, também, depois também nos outros evangelhos, fala o mesmo encontro, fala, Jesus estava pregando dentro da sala, ninguém nem podia entrar, impedindo até mesmo Jesus de comer. Aí fala que a mãe e a família de Jesus estavam lá de fora, falando, ele perdeu a cabeça, ele tá maluco. Então eu imagino como ele estava pregando a palavra de Deus, num ponto que as pessoas estavam se juntando a um monte, milhares. Ele não estava nem fazendo milagres lá no meio deles. A Bíblia fala que ele estava apenas pregando a palavra de Deus. Agora, em qual área será que falta mais zelo quando se trata de nós? Talvez seja durante o culto mesmo. Talvez não estamos animados o suficiente. Fala, nossa, acho que minha boa notícia não é boa o suficiente. Acho que o sotaque do Yuri, os erros de português que ele fala durante a pregação, talvez me desanima muito. Mas realmente a gente está vendo o nosso coração. E sim, eu fiquei pensando, nossa, o time missionário no Brasil começou com 7 pessoas. Hoje, depois de 10 anos, somos uma igreja grande de 350 pessoas que enviou mais de 10 times missionários. Uau. Inclusive time missionário para chegar aqui. Temos 4 brasileiros saindo daquela igreja. Eu fui batizado 6 anos atrás naquela igreja. Imagina, Colômbia saiu da igreja do Brasil. Peru saiu da igreja do Brasil. Claro, aqui também, como é que fala o nome das cidades, dos estados lá, a cidade é... Rio de Janeiro saiu de lá, Niterói saiu de lá, Rússia saiu de lá. Entende? Portugal está saindo do Brasil. Então, todos aqueles países que agora têm a esperança de ouvir a palavra de Deus sendo pregada, foram porque 7 pessoas tiveram fé o suficiente para pregar a palavra de Deus efetivamente. Eles estavam animados. Eu lembro do Vini falar, o Vini, se você conhece o Vini, é o líder da igreja lá do Brasil. E ele falava que ele costumava cantar as canções. E o Vini não é o talento dele. Ele tem muito coração. Ele é um irmão muito animado, incrível, mas não é o talento dele. Ele não é cantar. Amém. Mas ele cantava com tanto zelo que realmente as pessoas puderam ver. E eu acredito que, na mesma forma, né, eu posso ser assim também. Eu fico pensando, caramba, talvez às vezes eu não estou tão entusiasmado, sabe? Talvez contra as outras pessoas. Mas eu acredito que eu tenho mantido um exemplo de zelo para vocês tentar estar animado. Apesar de tudo que pode acontecer, apesar de cansaço,
Apesar de não consigo dormir, ter insônia, todas essas coisas, continuar animado. E o nosso zelo, nosso entusiasmo pode ser mostrado quando estamos animados constantemente. Animando constantemente os irmãos e as irmãs. Quando o Zé vem aqui na frente fazer o bem-vindo e fala, vamos lá, Zé. Incrível, irmão. Ele tá lá lendo a escritura, com o sotaque estranho dele. Que o sotaque dele é diferente, né? Não é igual o meu. Ele é isso, caipira. Meu Deus, não era essa palavra que eu tava buscando. Mas ele é da área que tem um pouco mais mato em São Paulo. Amém? Mas amém, fala, vamos lá, irmão. Quando a Tânia, quando a Samara vem para compartilhar, vamos lá, irmão, compartilha. Incrível. Porque aqui a gente está entusiasmado. A palavra fala que realmente zelo é entusiasmo. Então, se eu estou entusiasmado por estar aqui, então qual seria a minha resposta? Mas não é tão simples assim. A gente fica pensando, nossa, mas deve ser fácil, né? Você tá lá falando e falando e falando. Não é tão simples assim. As pessoas vêm aqui na frente, têm empregado a vida delas, tem que ser vulnerável. Falar do próprio pecado, abrir o coração, é terrível. Eu, naturalmente, sou uma pessoa introvertida. Eu não gosto de falar com as pessoas. Eu lembro quando eu estava trabalhando como modelo. E uma das coisas que eu tive que mudar muito foi falar com as pessoas. E eu não queria. Eu não gosto nem de tirar foto. Eu estava lá porque estavam me pagando dinheiro, senão eu não estaria. Sendo bem sério. E eu lembro, eles falaram, não, você precisa ser mais extrovertido. Precisa estar fora de si mesmo, precisa falar com as pessoas, ficar dando risada. Eu falo, eu não quero, eu não gosto de fazer nada disso. Não quero falar com ninguém, não quero dar risada para ninguém, não quero tirar foto com ninguém, não quero andar em lugar nenhum. Eu quero ficar quieto no meu canto. Eles falaram, não, você não pode fazer isso. Né, eu tive que sair de mim mesmo e fazer todas essas coisas. E eu falei, amém. E por quê? Porque era algo importante para mim. Nossa, eu vou ficar entusiasmado. E o primeiro ponto da pregação de hoje é zeloso pelo seu templo. Vamos lá para João capítulo 2. A pergunta que fica é, será que eu estou zeloso pelo templo de Deus? E o que isso significaria? Será que eu estou entusiasmado para estar unido com o corpo de Cristo? Ou isso é apenas um bônus para mim? João capítulo 2. Então a Bíblia fala que Deus está entusiasmado, fervor, dedicação, apaixonado para nos libertar. Então a pergunta fica é, será que eu estou mesmo? Será que esse também... João capítulo 2. Então será que esse também é o meu coração? Também estou entusiasmado também pelo templo do Senhor? Então vamos lá para João capítulo 2. Eu amo a escritura porque é literalmente a escritura onde Jesus... Na verdade, os discípulos de Jesus, eles mencionam a escritura em Salmos, capítulo 69, versículo 9. Então, João 2, a gente vai ler no versículo 13. Amém? Amém, Yuri. Olha o que a Bíblia fala. Quando já está chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Ó, imagina essa cena. Jesus entrando no templo, vendo lá o pessoal vendendo. Imagina, Jesus Cristo. Eu não sei porquê, mas eu sempre tinha uma imagem de Jesus Cristo como alguém calmo, sereno, pacífico. E aí fala que ele entrou, ele fez um chicote, começou a bater nas mesas, virar as mesas, porque as pessoas não estavam respeitando o templo de Deus. Não era tão pacífico quanto a gente pensa. Então vamos continuar lendo aqui, no versículo 17. No versículo 16, desculpa. Ele fala, no 16. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram o que estava escrito. O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu, destruam este templo e eu os levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois de ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura, na palavra que Jesus dissera. Uau! Então Jesus vê o que está acontecendo dentro do templo aqui. Ele entra dentro do templo e ele vê que o templo de Deus estava se tornando um mercado. Porque o povo de Deus estava lá vendendo coisas lá dentro. Estavam fazendo negócios e tudo mais. Ele vai lá e fala que ele tem essa reação que ele teve. Ele começa a virar as mesas. Mas como seria a reação de Jesus hoje ao ver como tem sido o meu e o seu comportamento no templo dele? Claro, não necessariamente dentro da igreja, mas a Bíblia fala que nós mesmos somos o templo do Espírito Santo. Qual seria a resposta de Jesus quando ele visse isso? Talvez atrasados,
talvez uma falta de entusiasmo, se tornando mais uma sociedade do que realmente o templo dele. Ao invés de ser uma igreja, é um grupo de pessoas que gostam de Deus, que se reúnem juntos e querem estar unidas. Não é mais o templo, não é mais a igreja, mas é mais uma sociedade, um grupo religioso. Ao invés de serem seguidores, são fãs. O fã, ele tá lá de fora, longe, ele posta coisas sobre o músico favorito dele, ele canta as canções, mas ele não tá lá com música. Ele é um fã, ele assiste de longe. Agora um seguidor, um discípulo, ele tá perto. Ele tá aprendendo com o mestre. E realmente, eu acho que muitas vezes isso pode acontecer. Mas sabe o que é interessante? É que ele não era o único lá. Mas os discípulos e a família de Jesus estavam lá. E ninguém fez nada quando viu isso. Note que quando ele entrou, fala que Jesus, suas famílias e seus discípulos estavam com ele. E fala que apenas ele começou a fazer o chicote e virar as mesas. E os discípulos de longe estavam olhando para ele e citaram a escritura em Salmo 69, versículo 9, que fala, o zelo pela tua casa me consumirá. E muitas vezes o que pode acontecer é que a gente pode ver coisas acontecendo, pode ver pessoas faltando muito entusiasmo pela palavra de Deus. Pessoas não estão nem, nossa, isso é entediante, a Bíblia, mais de Bíblia, eu não quero ouvir mais de Bíblia. E ainda assim estão comum, como se fosse nada, assistindo isso acontecer. E ainda assim, depois a gente vê que os judeus ordenaram que Jesus fizesse milagres para provar a autoridade dele, para fazer o que ele havia feito. E eu fiquei pensando, mas por que será que eles pediram para que Jesus fizesse um milagre? Imagina isso, eles viram o que Jesus fez e chegaram para ele nervosos para Jesus falar, olha, você precisa fazer um milagre agora pra gente. Eles falam que ordenaram a Jesus fazer isso. Então estava dando um comando a Jesus, fala, você precisa fazer um milagre para provar que você tem autoridade suficiente para fazer o que você acabou de fazer. De virar as mesas e expulsar todo mundo daqui. E eu fiquei pensando, o que é um milagre hoje? Será que é curar uma pessoa, um paralítico, ou então fazer o cego ver, então, sei lá, voar, ficar flutuando? Qual será que é o milagre hoje? Eu acredito que o milagre hoje é muito mais profundo do que todas essas coisas, mas o milagre hoje é realmente alguém mudando a vida dela. Alguém se arrependendo do seu próprio pecado. Eu acredito que esse é o milagre. Agora, da mesma forma, então seria a sua própria vida. Agora, se eu vou e discipulo alguém, a estar quebrantado, a realmente mudar, e eu não tô quebrantado, essa pessoa não vai me ouvir. Por quê? Porque essa pessoa, da mesma forma que os judeus fizeram, eu preciso de um milagre para ver que isso realmente é verdade. Você tem autoridade de fazer isso. Então, o meu milagre, que é mudar minha vida e me arrepender, vai servir de autoridade para que eu possa chamar outra pessoa ao arrependimento. Então, eu vou lá, discipulo o caráter da pessoa. Falo, olha, você não pode agir dessa maneira, você tem que chegar no horário. Mas aí, vem, e eu não chego no horário. Mas não, você precisa ler a Bíblia e orar todos os dias. Mas eu não leio a Bíblia e oro todos os dias. Você precisa ser puro, precisa parar de mentir, mas tá lá sempre mentira e relacionamentos impuros. Logo, o que vai acontecer é que você não vai ter nenhuma autoridade para poder chamar essa pessoa ao arrependimento. Não tem nem como esperar a mudança do coração dela. Irmão. A gente está cheio de igrejas ao redor de Moçambique inteiro. Várias, muitas igrejas. Agora, por que ainda assim, tendo tantas igrejas, ainda assim tem tantos problemas? Ainda assim tem assalto, ainda assim tem sequestro, ainda assim tem bribery. Não seria bribery? Mas em português. Seria assalto mesmo. Seria assalto, mas pedindo dinheiro para a pessoa de uma forma ilegal. Corrupção. Isso, corrupção. Mas tem muitas igrejas, certo? Tantas igrejas ao redor de Moçambique inteiro, mas ainda assim tem tantos problemas. Essas mesmas pessoas estão vivendo nesses pecados e estão indo nessas igrejas. Essas mesmas pessoas que estão mentindo e estão indo nessas igrejas. Então, qual que é o problema que essas pessoas não conseguem mudar? Porque, infelizmente, ninguém está vivendo. Não tem ninguém que tenha uma autoridade suficiente para falar, olha a minha vida, é possível. Você pode seguir, vamos fazer junto. A verdade, a realidade é que o porquê que os discípulos puderam mudar a vida deles é porque eles viram a vida de Jesus Cristo. A Bíblia fala também em Timóteo, quando Paulo está chamando Timóteo, ele fala, olha, você pode ter confiança no que eu estou falando para você, é porque você conhece a minha vida. Você pode seguir o que eu estou falando porque você já me viu. Você me viu sofrendo naufrágio, você me viu passando fome, você me viu minha vida. Então, realmente, você pode seguir o que eu estou falando. Então, a autoridade que Paulo tinha sobre Timóteo, sobre Tito, sobre todas as igrejas, era por conta da vida dele. Não era o título que ele tinha, não era dinheiro, status sociais, não era nada disso, era a vida dele. Ele falou, olha a minha vida. Tirou carta branca, olha a minha vida inteira. Se você vê a minha vida, você vai estar convencido que é possível agradar a Deus. Uau. Eu lembro que para mim, o maior problema para poder me arrepender
era porque eu não via como seria possível mudar. Eu via a vida dos meus amigos, estava vivendo a mesma coisa. Dentro da igreja, eu falava, caramba, mas tá todo mundo assim. Então por que eu vou mudar? Na verdade, deve ser o normal, certo? Então, a gente pode mentir de vez em quando. Não é um pecado tão grande. Eu posso chegar atrasado nos cultos, eu não preciso fazer isso. Eu posso ficar desanimado, eu posso voltar para a pornografia e masturbação. Eu posso trair minha namorada e pedir desculpa depois, porque eu tô arrependido, eu chorei por conta disso, então com certeza tá tudo certo. E aí eu volto no culto de domingo, me sinto mal, choro, falo em línguas, falo todas essas coisas, e saio do culto e volto a viver a minha própria vida. O que aconteceu? Não tenho uma autoridade suficiente. Eu não tenho zelo, não estou entusiasmado, eu não estou zeloso pela casa do Senhor. O zelo pela casa do Senhor não me consome. Da mesma forma, quando chamo outras pessoas de arrependimento, porque elas não mudam? Porque você não tem mudado. Porque eu não tenho mudado. As pessoas só vão poder se arrepender se elas verem você também antes. Sabe? Eu acredito realmente. Porque eu fiquei pensando, caramba, realmente, a questão, o porquê eu fui chamado do Brasil para ir para a África ser treinado, era porque lá eu já estava deixando um exemplo. Eu não comecei a fazer um exemplo do que é ser um discípulo ou um líder na África do Sul, ou então aqui em Moçambique. Eu tive que começar fazendo isso lá já. E aí eu pude ser chamado para ir para a África do Sul. E aí eu tive que crescer ainda mais. E viver como exemplo de líder ainda mais de outras pessoas. Ser frutífero, ser realmente excelente com as coisas. E as pessoas poderiam ver e falar, ok, eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele porque ele foi provado, ele tem vivido a vida, então eu posso colocar ele para liderar a igreja. Da mesma forma com cada um de vocês. Imagina, no seu trabalho, você chegar lá e falar, dentista, né? Então chegar lá e falar, olha, eu sou dentista. Ok, legal, mas cadê o seu certificado? Eu não tenho. Mas eu sou um dentista, eu tô falando pra você. Eu vi isso como eu falo como assim, alguns nomes que eu vi no Instagram, talvez, uns reels de dentista. Então eu sou um dentista. Mas seu diploma? Qual faculdade você foi? Não fui em nenhuma faculdade, não. Mas eu sou um. Você não tem nada pra provar que você realmente vive aquilo, você não vai dar nenhuma credibilidade pra essa pessoa. Você não vai nem chegar no hospital. Lembra? Eu fui no hospital fazer cirurgia disso. Eu tava com muito medo, porque eu odeio agulha. Não era nem o problema de cortar, de tirar. Eu tinha um cisto sebáceo, eu tava com muito medo. Não era o cortar, tirar o sangue, não, era a agulha. Pra mim, esse era o meu medo. Quando eu via, antes de ver a agulha, tava tudo certo, tava tranquilo. No momento que ele tirou a agulha, eu falei, eu tenho que ir no banheiro. Eu lembro de entrar no banheiro e ficar pensando, eu não posso fugir agora. Porque se eu fugir, tá no hospital da Carol e ela vai saber. Então, eu preciso voltar pra sala e ser operado. E eu sentei, perguntei o nome dele. E ele falou, não, eu já fiz isso várias vezes. Eu vi ele operando outras pessoas, entrando e saindo pessoas. E eu vi a prova que as pessoas saíam vivas. Eu falei, ok, então eu posso confiar nele. Eu estou vivendo, sobrevivendo, então eu vou entrar. Porque eu vi ele fazendo. Certo? Então, da mesma forma, se a pessoa chamar alguém para compartilhar a fé dela, pregar a palavra de Deus, mas ela não vê você fazendo isso, ela não vai fazer. Chamar a pessoa, não, você precisa ser pontual, cumprir com a sua palavra, mas ela não vê você fazendo isso, ela não vai fazer. Você precisa ser fiel. E você não é, não vão seguir você mesmo também. Mas o que falta? O zelo. Vamos lá para Mateus capítulo 18. Porque pensa nisso. Agora nós sabemos que o templo não é essa casa que a gente está agora, obviamente. Mas sim o nosso próprio corpo, certo? Então, quer dizer que não precisamos mais ser zelosos, porque não tem um lugar físico, então, já que eu zelo pela casa, então agora não tem mais uma casa, é o nosso corpo, então não precisa ser mais zeloso. Não. Vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 20. A Bíblia fala, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A escritura, eu sempre fiquei pensando, nossa, mas qual que é o ponto da escritura? Tipo, legal, ele tá lá no meio da gente. Então, se tem 2 ou mais reunidos, ele vai estar lá com a gente, incrível. Ele tá sempre a gente onipresente, então ele vai estar lá com a gente, então muito legal. Mas isso implica algo muito interessante. Porque o que fazia o templo de Deus naquela época ser tão importante? O que vocês acham que fazia o templo de Deus ser tão importante? Sério, era as colunas de ouro que tinha lá dentro? Ou então a porta imensa que eles tinham? Ou então, porque tinha a parte lá fora, e tinha a parte de fora, a parte de dentro, tinha várias paredes. Então é isso que fazia incrível, era uma arquitetura realmente inovadora. Era a presença de Deus. A Arca da Aliança. Era a presença de Deus que fazia aquele templo ser tão importante.
Da mesma forma, quando ele fala aqui, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente, da mesma forma, a mesma importância deveria ser levada. Por isso que ele fala, o zelo pela casa do Senhor vai me consumir. Agora, você entende que aqui a gente tem mais de 2 pessoas, certo? A gente está reunindo o nome dele. Então, adivinha, ele também está presente. Agora a pergunta é, você realmente esse zelo te consome? Porque literalmente a presença do Espírito Santo significa que quando nós reunimos para ter um escudo como esse, adivinha, ele também está presente. Mas a pergunta é, será que você ainda ficaria extremamente quieto, caindo no sono, indiferente, ou chegar atrasado, sabendo que Deus estaria lá? Imagina isso. Eu vim pensando que Deus é tão zeloso, a Bíblia fala o quanto ele ama, o amor leal dele pela gente. E a Bíblia fala em Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é quando os irmãos se unem em união e tudo mais. Então, Deus mostra o quanto ele realmente fica animado quando a gente está unido, certo? Hebreus 10, 25 também fala pra gente não deixar de se unir como igreja, como alguns têm o costume de fazer. Então, realmente, a Bíblia realmente coloca muita ênfase nisso. Eu imagino o cara culto, como se fosse culto de domingo, certo? E aí Deus está lá na nossa sala, sentado às 3 horas da manhã, esperando para cada um chegar. Imagina isso. Deus lá sentado esperando. Nossa, eu tô tão animado porque eles vão adorar o meu nome. Eles vão estar juntos, unidos aqui. Eles vão pregar a palavra de Deus, eles vão ouvir. Eles vão se arrepender, vão estar quebrantados. Eu tô animado para isso. Mas aí, enquanto ele tá sentado, ele vê alguém chegando atrasado. Indiferente. Aí, durante o culto, ele vê as pessoas caindo do sono. E aí, depois, ele vê as pessoas só olhando pro teto. Então, mexendo no Instagram, no Facebook, no celular delas. Imagina como ele se sentiria. A pergunta, como você se sentiria? Depois de horas e horas esperando tão ansiosamente para algo acontecer. E aí realmente, finalmente acontece. Ele está animado. As pessoas vão estar aqui comigo, como um pai ansioso para ver seu filho e fala, nossa, eu posso ver ele finalmente. E aí quando chega o horário, a gente é indiferente. Eu fico pensando, porque realmente, a Bíblia fala que Deus é um pai. A gente sempre vê Deus como realmente um general, um soldado, alguém que realmente dá ordens estritas e pede pra gente seguir dessa maneira, fazer isso, aquilo, outro. Mas esquece que ele é um pai também. A Bíblia fala que Deus tem sentimentos, então quer dizer que ele sente coisas quando a gente age de uma forma errada com ele. A gente não aceita isso pra gente mesmo, mas a gente age dessa maneira contra Deus. Sabe, eu acredito que algumas vezes, muitas vezes, em alguns cultos que a gente teve, se Jesus estivesse presente fisicamente, ele teria feito a mesma coisa que ele fez lá naquela escritura de João 2. De virar as mesas, pegar o chicote e falar, nossa, isso está morto. Olhar para o nosso coração e ver, nada tem mudado. Não tem mais zelo. Não tem mais consumir essa pessoa. Talvez consumiu no começo, mas agora morreu. Talvez consumiu em algum momento da vida, mas agora não é mais. Eu fiquei muito animado com o que a Tainara compartilhou na boa notícia dela. E ela falou, nossa, o meu desafio no tempo com Deus foi fazer isso, compartilhar a palavra de Deus, pregar para alguém. E aí, é incrível, porque sempre quando você ora e pede algo para Deus e se desafia, Deus vai te dar a oportunidade para colocar em prática. Mesmo que você nem esteja planejando colocar em prática. E aí é tipo Deus lá olhando e esperando. Ok, vamos ver quando é que ela vai pregar. E ela lá com o fone de ouvido. Ok, ela vai pregar em algum momento. Ele olhando. E ela vai lá e... Ok, eu vou tirar meu fone de ouvido. Aí vai lá e começa a pregar. Imagina o quanto ele não fica feliz. Fala, caramba, vamos lá. Que incrível. Pode se arrepender, pode fazer algo pra mim. E é isso, eu fico realmente pensando. Eu lembro quando eu finalmente pude falar abelha. Nossa, era terrível pra mim. Eu não conseguia falar essa palavra. Pra mim era terrível. E meu pai ficava frustrado comigo. Eu e meu irmão gêmeo. Meu irmão gêmeo falava abelha. Aí eu olhava pra mim e falava, ok, Yuri, agora é a sua vez. É abelha. Nossa, que terrível. Aí depois eu falei abelha, meu pai me jogou pro alto. Ele falou, nossa, que incrível, meu filho falou abelha. Ele tava muito animado com isso. Mas porque é uma pequena vitória, mas para um pai que ama seu filho verdadeiramente, isso é incrível. Para Deus, da mesma maneira, ele quer realmente ver a gente tendo vitória. Mas ele quer realmente que a gente ame ele de volta. É um relacionamento, então não é apenas receber. A gente precisa dar também. Uau, pega, irmão. Sabe o que me convenceu da primeira vez, quando eu estava estudando, o que me convenceu de primeira, quando eu estava estudando a Bíblia? Foi o zelo deles. Eu lembro de entrar na sala no Tatuapé, as pessoas tocando, eles estavam... A voz era terrível, eles não sabiam cantar. Era música, então não tinha uma banda muito boa. O cara tava errando a nota toda hora, o Anderson, muito incrível. Agora ele não erra mais as notas. Mas tava errando todas as notas. Nossa, tava fora do tom, fora do tempo. Eles pararam a música no meio. Nossa, tava uma bagunça. Aí depois o cara veio falar, aí ele tava gaguejando. Eu fiquei, nossa, que bagunçado. Mas eu olhava pro lado, tava todo mundo tão zeloso, tão animado. Eles podem estar animados com isso. O que tá acontecendo aqui? Na minha igreja, se eu pensar em errar uma nota, as pessoas já ficariam olhando pra mim.
que você errou a nota, Yuri? Ia lá depois, o diácono ia chegar pra mim e falar, olha, você tocou a música por 5 minutos, 30 segundos, não 5 minutos. E seria terrível já, as pessoas já ficariam desanimadas. Mas lá as pessoas estavam cantando com todo o coração delas, super zelosas, entusiasmadas, elas estavam lá reunidas. Chegou no momento que eu falei, esse pessoal tá louco, tá tomando um chá diferente, tá fazendo alguma coisa. Isso não é normal. Mas eles estavam extremamente animados, o zelo delas me convenceu. Me convenceu que eu falei, nossa, será que eu posso viver a vida dessa maneira também? Sem ter que viver de aparência, sem ter que forçar algo, sem ter que forçar estar animado, sem ter que forçar querer estar em algum lugar, mas realmente querer estar lá, realmente querer adorar a Deus, realmente querer gritar e cantar as canções. Será que eu posso fazer isso também? Será que eu posso viver dessa maneira? E essa pergunta que ficou no meu coração foi que me chamou a estudar a Bíblia. E aí eu pude ver o amor deles. Logo após o culto, todo mundo chegou em cima de mim. E eu me senti um poupouco sobrecarregado. Como eu falei, eu sou meio introvertido. Então, tava todo mundo em volta, eu falei, ok, um de cada vez. Aí eu comecei a falar com um, depois com o outro, depois com o outro. Aí eu fiquei pensando, eles querem saber da minha vida, mas eu sou ninguém. Eu não sou tipo a Tânia, que é famosa, que todo mundo para lá na rua. Né? A Tânia, você anda com ela, a cada 5 metros alguém para ela. Ela conhece alguém. Mas realmente, eu fiquei pensando, muitas vezes eu acredito que a gente pode ser menos zelosos por um Deus verdadeiro do que pessoas em uma igreja religiosa. Lá eles pulam, cantam, gritam, choram, são extremamente zelosos, mas sabe qual é o pior? Nem mesmo a verdade da Bíblia muitas vezes eles conhecem. Muitas vezes não têm o conhecimento da palavra de Deus e ainda assim são extremamente zelosos. Muitas vezes estão vivendo no engano, mas são extremamente zelosos. Muitas vezes a vida não tem mudado, mas são lá extremamente zelosos. A pergunta aqui que traz, eles querem isso. É algo que queima dentro dele. Eles realmente são sinceros no que eles estão fazendo. E muitas vezes a gente pode, mesmo tendo a verdade da palavra de Deus, acabar esfriando. A gente acaba ficando acostumado com isso. É aquilo, uma hora fazer a mesma coisa de novo, se torna um costume. Eu lembro do meu primeiro salário, foi incrível. O segundo foi incrível. Agora depois eu comecei a ficar acostumado e o dinheiro saía, entrava e já saía já. E aí não era mais incrível o dia do salário. Eu falava, nossa, terrível. O salário quer dizer que vai chegar e vai sair, não vai nem parar na minha mão. Não era mais tão entusiasmante quanto era antes. Por quê? Eu fiquei acostumado. Era normal, já era esperado já. Não era uma pergunta se eu ia receber ou não. E com Deus, não é diferente muitas vezes. Nosso relacionamento com Ele. Lembra dos primeiros tempos com Deus de verdade. Abri a Bíblia, João capítulo 1. E eu ler João capítulo 1, não entender nada. Era verbo, e o verbo era a palavra, o verbo era Deus. Eu falei, que verbo é esse que tá falando? E aí depois fala, nossa, mas que incrível, porque era o verbo. E não entendendo. Depois mandava pro Ian, fala, nossa, o verbo. E ele fala, ok, eu vou te explicar o que é o verbo. Eu lembro lendo João 1, João capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7 e aprendendo cada vez mais de Deus. E agora, a verdade é que o que deveria acontecer? Eu deveria estar ainda mais entusiasmado. Porque eu consegui conhecer ainda mais de Deus. Eu conheci ainda mais do meu Criador, de alguém que realmente me ama, que não vai me falhar. Muito diferente de pessoas e relacionamentos. Porque, adivinha, eu vou falhar vocês, com certeza, porque eu peco, eu tenho muitos erros e tudo mais, seus pais vão te falhar, amigos vão te falhar, relacionamentos vão te falhar, mas a única pessoa que não vai te falhar, que não é uma pessoa, é Deus. O segundo ponto da pregação de hoje, o último ponto, zelosos pela evangelização do mundo. Agora, se eu perguntar para qualquer discípulo, em sã consciência, eu acredito que ele estaria extremamente animado, entusiasmado com o batismo, certo? Nossa, um batismo, estou entusiasmado com isso. Incrível, vai batizar alguém, nossa, que incrível, Deus é bom. A Bíblia fala que os anjos realmente eles entram em festa quando um pecador ele se arrepende. Até mesmo antes do batismo. Que vem arrependimento e depois do batismo. Eu fiquei pensando, então realmente, a gente está realmente super entusiasmado quando alguém vai ser batizado, certo? Isso é incrível, poder ver alguém sendo conhecimento da verdade. Lembro quando o Vitor foi batizado, foi realmente incrível, todo mundo estava extremamente entusiasmado. Mas agora, a segunda definição de zelo, por definição, significa grande energia ou entusiasmo. Eu acredito que entusiasmados por o batismo nós estamos. Agora, grande energia é diferente. Por quê? Essa é a parte difícil, o trabalho duro para fazer o batismo acontecer. Vamos para Gálatas capítulo 4. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre grande energia. E realmente, é difícil ter energia muitas vezes. Mas olha isso, Gálatas capítulo 4, versículo 19.
Olha o que a Bíblia fala. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Uau! Aqui ele fala que para Cristo seja formado nessa igreja, ele tem que passar mais uma vez pelas dores de parto. Eu fiquei pensando, uau, realmente, trabalho de discipular alguém é doloroso, tem que colocar realmente todo o seu coração, é muito trabalhoso. Necessita uma grande energia para poder fazer isso, certo? Mas ele fala novamente. Então quer dizer que até mesmo antes dessa pessoa ser batizada, viver como um discípulo totalmente comprometido, para que essa pessoa chegue ao batismo, ele passou por dores de parto. Agora, o que isso significa? Realmente, para poder formar um discípulo, um estudante de Cristo, é doloroso, como se fosse um parto. E assim, eu nunca passei por um parto, obviamente. E eu acredito que eu nunca vou passar. A não ser que alguma coisa em biologia mude. Mas eu acredito que eu nunca vou passar por isso. Mas minha irmã, eu tive o privilégio de poder ver meus sobrinhos, né, nascendo e tudo mais. Então, eu vi a minha irmã no processo da gravidez. E foi incrível, eu lembro das fotos dela segurando a barriga dela, segurando assim. Aí meu cunhado lá fazendo coração na barriga dela, sabe aquelas fotos com aquela roupa branca, com até aqueles negócios pra trás, é incrível, né? Muito bonita. Ah, nossa, que fofo, incrível. O casal vai ter um filho. E eu lembro das fotos logo após o filho sair. Agora, se você viu a foto depois de uma mulher no trabalho de parto, você sabe que aquilo necessitou uma grande energia. Não foi apenas entusiasmo. Nossa, bebê nasceu. Não, grande energia. Por quê? Porque tem muito trabalho duro. E realmente eu pensei, nossa, imagina isso, quando Paulo estava procurando, por exemplo, para poder falar sobre o processo de fazer um discípulo, ele olhou para uma mulher depois do trabalho de parto e pensou, exatamente dessa forma. Dores, perseverança e no final alegria. Mas o que necessita? Uma grande energia. Eu comecei a pesquisar algumas realidades do trabalho de parto para poder entender essa grande energia que a Bíblia nos pede para ter. E durante o trabalho de parto, eu vi que a mãe enfrenta grandes contrações dolorosas e contínuas, enquanto seu corpo trabalha para trazer uma nova vida ao mundo. E aí falava que a jornada do trabalho de parto exige coragem, paciência e determinação. A mãe precisa se concentrar, respirar e persistir mesmo quando está exausta. Eu falei, uau, que terrível! Imagina isso! Tem que perseverar, tem um ser humano saindo de dentro de você. E você está lá passando por muita dor. Ela precisa perseverar e persistir mesmo exausta. E eu fiquei pensando, imagina isso quando você está estudando a Bíblia com alguém. Imaginando alguém moldar realmente o coração dela. Para ficar cada vez mais parecido com o de Cristo. Não com o meu, mas com o de Cristo. E Paulo fala que é tanto trabalho, é tanta energia que é necessária colocar nisso, tanto zelo. E zelo também é outra palavra para zelo no grego, na verdade é cuidado. Então não pode fazer de qualquer maneira. Certo? Não vou formar um discípulo de qualquer maneira. Não vai funcionar. É que nem um vaso. Se fazer um vaso de qualquer maneira, ele vai quebrar. Então, com muito cuidado, ele fala que muito cuidado e muito realmente trabalho duro esse zelo, essa grande energia que você precisa colocar dentro disso para que o discípulo seja formado. A Bíblia fala sobre nós darmos frutos, mas frutos que vão durar pela eternidade. Então, a gente não quer que a gente forme um discípulo onde a pessoa se torne um discípulo e depois viva como discípulo durante algumas semanas e depois já era, acabou. Depois volta a viver a vida. E isso a gente pode fazer em qualquer uma dessas igrejas lá fora. Agora, se você quer realmente formar um discípulo, como Paulo fala para a igreja de Gálatas, ele fala que é como dores de parto. Ele fala doloroso. Vai passar por muita coisa. E eu fiquei pensando, realmente, mesmo exaustos, precisamos continuar empurrando as pessoas para algo. Trazer uma vida ao mundo, realmente, não é brincadeira. Vamos para Colossenses capítulo 1. Prega, irmão. Vamos. Eu fiquei pensando, nossa, mas então, o que nos ajuda a ter essa força? Certo? Para poder continuar realmente trabalhando duro. Para ter essa grande energia. Ter esse zelo, apesar de todas as circunstâncias. Vamos ver aqui em Colossenses. Então a gente vai ver em Colossenses, a gente vai ler no capítulo 1, no versículo 28. A Bíblia fala: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, qual era a força que Paulo usava para poder formar Cristo dentro das pessoas?
Apesar de ser extremamente doloroso, ele fala que a força que ele usava era uma força que vinha de Cristo. Então, aí, quando a gente forma discípulos, quando ajuda outras pessoas, quando a gente prega a palavra de Deus, adivinha, essa força não vem de você. Então, não é o seu conhecimento, não é a sua habilidade, o quão bem você fala, o quão bem você gesticula, é realmente a força que vem de Jesus Cristo. Eu acredito que toda essa dor acontece para que você possa entender que foi realmente Cristo, não foi você. E ele continua falando tudo isso. Então, esse é o porquê nós continuamos a trazer inúmeras pessoas para o reino de Deus. Apesar da dor, apesar do desconforto, apesar do cansaço, nós não fazemos isso com as nossas próprias forças, mas com as forças de Deus. Vamos para a nossa última escritura em 2 Coríntios. Mais uma vez Paulo aqui. Mas vai ler no capítulo 11. Olha isso. 2 Coríntios capítulo 11, a gente vai ler do versículo 27 ao 30. A Bíblia fala: trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco quando que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Uau. Então eu estava olhando a escritura e fiquei pensando, apesar de todo esse sofrimento, ainda assim no final, Paulo ele fala que ele ainda passa por preocupação, uma dor intensa dentro dele, com a preocupação das outras igrejas. Então apesar de tudo isso, apesar do processo de realmente dores de parto, realmente ser zeloso pela palavra de Deus, para poder pregar a palavra para outras pessoas, ele ainda era zeloso pelos seus irmãos e irmãs e pela sua própria vida. Ele fala que passou por tudo isso, ele passou frio. Se você lê o resto do contexto, ele fala de cada uma das provações que ele passou. Naufrágio, fome. Ele fala depois em Filipenses, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Ele fala, apesar de tudo isso, ainda assim considero tudo isso esterco comparado à suprema, grandiosa bondade e, como é que fala, privilégio de conhecer a Jesus Cristo. Então quando ele olha para tudo isso, e ele compara com conhecer Cristo, ele fala, olha, isso não é nada. Essa dor de parto, nada. Para mim é incrível. Eu vou continuar sendo zeloso pela palavra de Deus. Isso me anima porque me dá realmente o coração de pensar, eu posso fazer o mesmo. Mas em conclusão, família, Deus é um Deus zeloso e eu acredito que Ele espera o nosso zelo também. Eu tenho um desafio bem simples para vocês. Olhe para a pessoa mais zelosa no seu meio. Seja um irmão ou uma irmã, seja quem for a pessoa que está estudando a Bíblia com você, seja quem for, e imite essa pessoa. Tenha o zelo também. Vamos ter uma igreja que é um exemplo em zelo e amor de Deus. Para Deus seja da glória. Amém. Amém.